com todo esse imbróglio envolvendo o Roberto Jefferson e essa situação que a gente não precisava estar vivendo, né? Esse vexame todo que a gente não precisava estar vivendo em pleno domingo. Imagino aquele cidadão que pensa no domingo assim, vou me afastar um pouco das notícias, quero ficar perto da minha família, quero relaxar nesse domingo. E aí uma avalanche, uma atrás da outra, deixando o domingo das pessoas absolutamente complexo para quem quer se informar. Pois é, Ronald, o Roberto Jefferson, até mais grave do ponto de vista moral do que ele fez ontem, foi o vídeo que ele gravou, né? E, na verdade, o que fez o Roberto Jefferson não justifica os erros graves do TSE, mas os erros graves do TSE nem de longe justificam o que fez Roberto Jefferson. E ontem foi o desfecho, né? Um desfecho que ele, de certa forma, já havia anunciado meses atrás, quando fez aquelas postagens com rifles e tal, é que muita gente faz isso como parola, né? Basófia. E no caso dele, estava na cara que não era inverossímil, não era algo a ser descartado a priori. Né? Isso aí é conversa fiada, né? Os caras nunca vão usar isso e tal. Ele já havia anunciado. Eu acho que o Ciro Gomes não teria recebido a equipe do Moro a tiros, né? Como ele falou. Mas o Roberto Jefferson, quando gravou aquele vídeo lá atrás, era algo para se levar em consideração. O Roberto Jefferson, não faz muito tempo, ele entrou com uma ação na Justiça Militar pedindo que fossem processados o Bolsonaro e o ministro da Defesa por não terem enviado tropas contra o Supremo. Né? Então, o delírio já estava se manifestando em diversas ocasiões. E ontem foi o desfecho, uma tentativa dele depois de dizer que ele atirou, mas sabendo que não iria acertar e tal. Isso não é crível numa situação como essa. E se ele não quisesse acertar, a não ser que ele fosse o Buffalo Bill, né? Fazer aquelas exibições. Ele atirou para acertar, então já entra aí tentativa de assassinato, inclusive. Em última análise acertou, né? Porque se um estilhaço pegou, alguma coisa do objetivo dele foi atingido, pelo menos aparentemente, né? Vira tentativa de assassinato, mas no meio disso tudo tá aquele vídeo. E aquele vídeo, para mim, ele é moralmente muito pior do que qualquer outra coisa que ele tenha feito. Porque uma coisa, repito, é o que faz o TSE. Para mim, o TSE está errado, o Fachin está errado em referendar, e acho, inclusive, que a Corte irá referendar, irá apoiar, irá respaldar as decisões do TSE. Na verdade, decisões do Alexandre de Moraes, que foram internamente respaldadas, inclusive pela própria Carmen, num voto muito infeliz, muito ruim. Censura nunca mais, tal, mas só um pouquinho agora. Não é? Isso não existe. Não tem um pouquinho agora. E o Fachin reitera isso. Não tem data para acabar e tal, não tem essa. A Constituição brasileira repudia e abomina a censura. E isso é censura. E o TSE está assumindo um papel de polícia, agindo de ofício, sem provocações, o que contraria o princípio da justiça, de que ela é passiva e, quando provocada, ela então responde. Esse é o princípio. E sem Ministério Público indo à Justiça, e a Justiça agindo de ofício, e mais, quem legisla sobre eleição, o nome já diz legisla, o verbo já diz legislar, é o Legislativo. E isso está na lei brasileira, na Constituição brasileira. Cabe ao Congresso Nacional definir regras de eleição. O TSE atropelou tudo isso. Tá bom. Então isso é o que eu penso a respeito do TSE. O que eu penso, opinião minha. O TSE está contrariando a Constituição e está, sim, censurando
inclusive previamente. E a censura em si já é abominada pela Constituição, que dirá a censura prévia. Outra coisa é um sujeito, de maneira covarde, canalha, desqualificada, falar aquilo de uma senhora. Isso é canalha ao extremo, é sujo, mas é muito covarde, um oportunismo, né? Aproveitando essa ocasião de insanidade nacional para atacar covardemente uma senhora. Então, o Roberto Jefferson, e a gente sabe que o Roberto Jefferson está doente, que talvez até em razão do estágio da doença, ele tenha jogado fora todos os freios pessoais, todos os mecanismos de autocontenção. Isso acontece muitas vezes num quadro como esse, mas não significa que essa situação, essa circunstância diminua, reduza o tamanho da canalice, da covardia, da sujeira. É inaceitável. E as pessoas não têm de ficar reproduzindo aquele troço, porque aquilo é sujo demais. Aquilo fere uma senhora, fere a família dela, fere a alma dela. É o que ela vai carregar o resto da vida. É algo que ela vai carregar, uma ferida que não fecha. Porque é um ataque muito doentio. Repito, insisto, muito canalha, covarde, sujo. E além disso, burro. Por quê? A discussão a respeito de Roberto Jefferson até aqui era o seguinte: esse cara, ele está ali num processo que abarca todo mundo. Esse processo, esse inquérito abarca todo mundo, é um inquérito geral, é um inquérito sem limites, é um inquérito que já perdeu o objeto. Tudo entra naquele inquérito. E está no inquérito um sujeito que não tem foro no Supremo. Roberto Jefferson não tem mais foro no Supremo. Então, ele tinha uma situação em que claramente a decisão ao ir para domiciliar era, deixa esse cara aí quieto, só vamos estabelecer aqui exigências para que ele não incomode, para que ele pare de falar besteira, e o caso vai se esvaziando. Respeitando a questão da saúde, né? Da saúde, claro. Esse foi o ponto central para a decisão da domiciliar, né? Agora, ele desrespeita as exigências de uma coisa, você não concordar com o inquérito e não concordar que esteja incluído no inquérito no Supremo um cara que não tem foro no Supremo. Deveria estar lá na primeira instância. E era isso que se estava discutindo. Aí ele desrespeita as exigências de maneira deliberada, não é um escorregão. Ele vinha ignorando, com sarcasmo, essas exigências. Mas o mais grave, não tem nada que esse sujeito fez que se compare àquele vídeo. Nada, nada. E aí, claro, o fato dele ter desrespeitado todas as exigências, não receber familiar, não receber amigo, não gravar vídeo, não dar entrevista, ele fez tudo isso. Ele reagiu com sarcasmo a todas as exigências. Mas, até isso, os caras, porque eles sentiram que era um troço para deixar de lado, não era para ocupar tempo e espaço de ninguém. Quando ele grava aquela coisa canalha, aquela peça nojenta, covarde, aí não dava mais para ficar olhando de maneira passiva pro que estava fazendo o Roberto Jefferson, ignorando o que ele estava fazendo, né? Então, além de ter sido covarde, canalha, ele foi burro. E aí não tem jeito, né? Mesmo com esse estado de saúde, talvez daqui a umas semanas a coisa seja reconsiderada e tal, mas não dá para apagar, né? E o mais grave, no coração daquela mulher, na alma daquela mulher, na memória daquela mulher, isso não vai se apagar. Foi uma ação de uma canalice tão grande que ela vai carregar isso com uma ferida aberta.
É inaceitável, é inominável, né, Ronaldo? Ô Zaidan, e depois de tudo isso, e eu concordo em 100% com tudo que você adjetivou e disse a respeito desse complexo, né, caso desde a origem até esse findar de ontem e a prisão, a nova prisão e a ida dele agora para o complexo lá de Bangu, e os respingos, Zaidan, porque surgiu toda uma horda de defesas e tudo foi temporal ao longo do dia. Houve defesas de Roberto Jefferson, aí isso se virou para ataques a Roberto Jefferson, e é inevitável que a gente avalie o que isso pode causar de mudança de comportamento, entre outros aspectos, na última semana da eleição, né? É inevitável que se faça esse tipo de análise agora também. Pois é, o Bolsonaro, inclusive, chamou o Roberto Jefferson de bandido por ter reagido daquela maneira contra os policiais. Mas, para mim, é muito mais grave, há muito mais banditismo no vídeo, sabe? Uhum. Esse vídeo, rapaz, ele é de uma sujeira. Ele ficou subliminar ontem, né, Zaidan? Ele acabou ficando subliminar ontem, né? Diante da espetacularização do fato em si, né? Da resistência, da chegada de interlocutores, de negociação. O vídeo acabou ficando em segundo plano, sendo a origem mais estarrecedora de tudo que levou a esse ponto, o ponto final de tudo que aconteceu ontem. Não, e aí é que está. As reações que houve em razão do que ele fez ontem já deveriam ter ocorrido, e com muito mais veemência, quando saiu o vídeo. Verdade. Poucas manifestações, né, Zaidan? E algumas tardias, né? Tardias. Agora, é claro, ali internamente, o Bolsonaro e sua equipe estão dizendo, pô, o cara foi um asno, não é? Ele estava querendo peitar lá uma decisão da justiça, mas ao mesmo tempo queria fazer uma ação política, porque é claro que o próprio vídeo é uma ação política. Será que ele não percebeu que essa ação política veio na hora mais inadequada pro Bolsonaro, que é o cara que ele, o Roberto Jefferson, apoia, né? Uhum. E claro, fica a dúvida se isso vai ter algum efeito, se houver. Qual o tamanho do efeito, em termos eleitorais, né, estamos dizendo? Como é que os eleitores vão reagir? Se isso vai ter algum impacto, se vai ser completamente indiferente, se as pesquisas continuarão mostrando o que mostravam até quinta-feira, sexta-feira, ou se haverá algum impacto. Essa é uma resposta que ninguém tem, porque é de cada um, né? Associar ou não, mudar ou não por causa disso. Achar que há responsabilidade do Bolsonaro numa ação do Roberto Jefferson, se não há nenhuma responsabilidade, é uma ação exclusiva do Roberto Jefferson, etc. Isso aí a gente vai ver as pesquisas e, sobretudo, domingo que vem, né, quando a gente vai saber mesmo o que aconteceu. Porque as pesquisas vinham mostrando uma proximidade muito grande. Inclusive com empate técnico, né? Aparecendo em vários levantamentos. O Datafolha já mostrou empate técnico e tal. E a gente não sabe se esse episódio vai mudar isso. Agora, a reação, ela deveria ter sido, independentemente do que o sujeito pensa da ação da Carmen, do trabalho da Carmen. Não é isso que se está discutindo. Eu repito aqui, para mim o voto dela é muito ruim naquela questão. É censura, o Alexandre de Moraes está errado, assumiu o papel de polícia, está contrariando a Constituição, está impondo uma legislação draconiana, a bel prazer, sem consultar o Congresso Nacional, como se fosse ali o Luís XIV, o absolutista, ninguém me contesta, eu decidi, está decidido. Isso é inaceitável. Só que não é isso que se está discutindo nesse episódio. É um ataque que deveria ter sido repudiado, mas com uma força de envergonhar o autor. E isso não aconteceu. É isso. Quem teve no domingo uma coisa meio distanciada de tudo, você pode acompanhar com imagens, com vídeos, com textos, tudo nas nossas redes sociais.
Tem muito conteúdo lá para que você tome contato e se atualize, se é que você, me desculpe, ficou fora